Olá pessoal, hoje nós vamos ter aqui uma aula sobre o uso de abrasivos, tá? Quando e para que se usa cada tipo de abrasivo na serralheria, beleza? O que acontece aqui, ó? Nós temos aqui na mesa disco abrasivo normal, tá? Discos flaps de 4 gramaturas diferentes, são as mais comuns. Disco cerâmico, tá? Um outro tipo de disco cerâmico diferenciado, eu vou explicar depois. E um disco de lixa, um rebolo de lixa, tá? Quando é que se usa cada um na serralheria e para quê, tá? Quando eu preciso fazer um desbaste, tá? Um desbaste grosso, onde eu vou tirar bastante material, o recomendado é o disco abrasivo normal, tá? Por que o disco abrasivo? Ele rende mais, ele é mais durável do que um flap, só que ele não dá o mesmo acabamento que um flap. Então o que a gente faz? Tem gente que pega um flap, vai lá e desbasta tudo com flap, tá? Dá pra fazer? Dá, fica ótimo, mas acaba gastando mais em termos de valor, porque o flap é mais caro, beleza? Esses discos duram mais do que o flap e são proporcionalmente mais baratos. Então quando você tem que remover bastante material, se usa o disco abrasivo. Quando tiver quase removido tudo, aí sim se usa o flap, porque aí o flap vai dar só o acabamento, tá? Você não vai usar o flap para desbastar, consequentemente você vai ter um acabamento de flap, porém sem o custo de gastar rapidamente um flap, tá? Então qual que é o lance? Disco abrasivo para tirar o grosso do material, flap para dar o acabamento, tá? Dá para fazer todo com o flap? Dá, só sai mais caro. Dá para fazer o acabamento com o disco abrasivo? Não fica perfeito, porque ele é grosso, tá? Esse aqui não sei se está marcado, mas normalmente o disco abrasivo ele é gramatura 36, a gramatura dele. Aqui não marca nada, tá? Mas ele é bem grosso. E como ele é grosso, ele acaba arranhando o material. Então a ideia é desbastar com ele e acabamento com o flap. Beleza? Eu tenho aqui dois tamanhos, ó. Eu tenho o 4,5 e o 7 polegadas. Esse se usa em esmerilhadeira pequena, tá? Esse na de 7 polegadas, tá? Dá pra pôr esse na pequena? Dá. Você tira o suporte e coloca. É recomendado? Não, tá? É perigoso você se machucar, você força a esmerilhadeira, então tipo, não é recomendado esse aqui. Até porque essas esmerilhadeiras têm uma rotação mais alta do que esses discos permitem, tá? Se você olhar aqui, ele fala a rotação máxima, 8.500 rotação. E esses são 13.000. Cadê a rotação aqui? Não, acho que não está marcada, mas é para ser 13.000, 13.300. Então quando você coloca esses aqui nessas esmerilhadeiras, primeiro, está forçando a esmerilhadeira. Segundo, risco de se machucar porque está sem a proteção. Terceiro, está usando o disco com rotação acima da permitida pelo disco. Pode causar algum problema de acidente, coisa parecida do disco quebrar ou algo parecido, tá? Então, o que eu recomendo? Disco de 7 na de 7, disco de 4,5 na de 4,5, tá? Não tenta inverter, que não é uma boa ideia. Um detalhe legal, que pouca gente pensa, mas para uns é óbvio, para outros é uma coisa que nunca pensou nisso. Observa o seguinte, ó, isso aqui é um flap, tá? Quando eu coloco um flap, essa peça, tá vendo que ela tem um ressalto e aqui é ressaltado, ó? Quando eu coloco, ela vai com o ressalto para cima, tá? Prendendo o flap, beleza? Por que isso? Ele é plano aqui, ele encaixou ali embaixo, ó, tá bem encaixado e ela só aperta. Porém, no disco abrasivo, ó, ele tá vendo que ele fica folgado ali porque ele é mais alto? Essa peça se usa ao contrário, ó. Ela se usa prendendo com a parte ressaltada para dentro, para ter firmeza. Isso é importante, tá? Fazer o contrário pode levar a ter problema de escapar da peça e acabar se machucando, beleza? Eu falei que isso aqui ele é gramatura 36. Os flaps, que na verdade são um monte de lixa, eles têm de diversas gramaturas, tá? Por exemplo, esse aqui é 80, esse aqui é 40, tá? Ó, 80, 40, não, 60, desculpa. 40, 60, 80, 120. O que significa isso aqui, ó? Quanto menor o número,
mais grosso o flap é, ó. Esse é muito abrasivo, tá? Ele é um grão 40. Esse já não é tão abrasivo, ele é bem mais liso, tá? Ele é um grão 120. E esses dois são intermediários, que é o 80 e o 60. Quando você usa um 40, quando você quer um desbaste rápido, tirar bastante material. Quando você usa um 120, quando você quer deixar um acabamento mais bonitinho, tá? Supondo-se que você queira fazer um serviço 100% seguindo as regras, você começaria com esse aqui para tirar o grosso, esse para dar um pré-acabamento e vai usando um mais fino que o outro até terminar e deixar bonitinho, tá? Porém, quase ninguém faz isso. O que normalmente o pessoal faz é usa esse e depois um 60 ou 80, tá? Tem gente que só usa esse, o 40, tem gente que usa esse, o 120, e muita gente só usa o 80 diretão. Não usa aquele, não usa esse, não usa esse, tá? Dá pra fazer isso? Dá. É o ideal? Não. Não, porque o flap é mais caro que aquele disco ali. Então quando você usa só um tipo de disco, você tá gastando mais dinheiro que deveria. Beleza? Outra coisa que eu queria mostrar aqui é o seguinte. Existem situações em que o flap não vai entrar. Por exemplo, eu preciso fazer um desbaste de assim, tá? Não assim. O flap, ele foi feito para gastar assim, não assim, tá? Esse, inclusive, é um flap plano. Existem flaps que são abaulados, tá? Numa situação em que eu preciso desbastar assim e não assim, a gente usa os rebolos de lixa. Eles são feitos para gastar assim, ó. Tá vendo? Esses são feitos para gastar de lado, tá? Como é que eles são presos na máquina? Não vai aquela peça, ele simplesmente rosqueia, ó. Tem uma rosquinha, você coloca ali e tá preso na máquina para rosquear. Para rosquear não, para desbastar. Ele vai gastar nesse sentido, tá? É útil pra caramba quando o desbaste tem que ser feito nesse sentido. Porém, esse tipo de disco, que também é um flap, ele é um flap cerâmico, tá? Ele tanto desbasta assim, quanto ele desbasta assim. Eu já mostrei ele num outro vídeo, tá? Para aquele abaulado aqui, ó. Ele tanto gasta nesse sentido como nesse sentido, tá? É muito útil para você fazer desbastes tanto em canto quanto plano. E o disco cerâmico, ele é mais duro do que esse aqui. Então automaticamente ele faz um desbaste em materiais mais duros, tipo um inox, um aço 1045. É recomendado esse e não esses, tá? Esses também fazem, vão durar menos no caso que esse, certo? Este aqui, ele é um grão 40, ele é grosso, tá? É igual esse aqui, ó, certo? E eu tenho aqui uma ideia que eu gostei muito, que é esse flap estranho aqui, ó. Tá vendo que ele falta pedaços? Não tá quebrado, ele é assim mesmo, tá? Se você gosta de nossos vídeos, nos incentive e ajude nosso canal a crescer, inscrevendo-se, deixando seu like e comentando. Isto não lhe custa nada, mas diz ao YouTube que você gosta de nosso conteúdo e o faz divulgar nossos vídeos. A vantagem desse flap é o seguinte: quando eu tô dando acabamento, eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu não enxergo através do flap. Então quando eu quero ver como é que tá, eu tenho que trazer pra cá, ver, levar de volta, trazer, ver, levar de volta, pra enxergar o que eu tô fazendo. Esse flap pode parecer que não, mas à medida que ele gira, você consegue enxergar o que tá embaixo por esses buracos. Parado nem tanto, mas girando você vê. Então você consegue desbastar vendo o que está sendo desbastado. Você não precisa tirar de cima. Eu tô girando aqui, tô vendo lá embaixo. Isso é uma praticidade incrível, é uma ideia genial que tiveram, tá? Tá sem o papel aqui, que saiu, mas é da mesma marca desse aqui, tá? É um Smart. É que o papel descolou daqui e eu fiquei sem ele, a etiqueta, tá? Eu espero que eu tenha sido claro. Se alguém ficou com dúvida de que tipo de disco usar e quando, tá? Pode me deixar um comentário e perguntar, tá? Todos os abrasivos que eu tô mostrando aqui são da Smart Ultra Performance, tá? Ó, todos eles são Smart, tá? É a marca que nós usamos aqui na serralheria. Por que a gente usa essa marca? É a mais barata? Não é a mais barata, tá? Mas eu recomendo porque ela tem qualidade. É uma marca em que quando você trabalha, ela vai ter uma durabilidade muito superior às outras. E automaticamente, por durar mais, acaba saindo mais barata. Tipo assim,
é um termo que eu vou usar que vocês vão dar risada, é que eu não sou rico para usar ferramenta barata, tá? Faz sentido, por quê? Se eu fosse rico, eu não tô nem aí com o dinheiro, eu posso usar uma ferramenta barata, um disco barato, coisa parecida, que mesmo que ele não dure, eu não tô nem aí, vou comprar outro. Agora, como eu não sou rico, eu quero gastar menos, e para mim gastar menos, qual que é a intenção? É usar uma coisa que vai durar, tá? Então, por exemplo, embora eles sejam mais caros que um flap convencional, eles vão durar mais e automaticamente eles vão sair mais barato. Entenderam a jogada? Ele é mais caro para comprar, mas dura muito mais. Como ele dura muito mais barato no total. Entenderam? Por isso eu uso a marca Smart. Beleza? Pessoal, só complementando o vídeo, eu falei que dá pra ver através quando tá lixando, tá? Isso é legal. Olha só, eu tô com o disco aqui, tem isso escrito embaixo, e eu quero lixar, por exemplo, só até aqui, ó. Eu não quero correr o risco de estragar, e se eu estragar, por exemplo, vai me causar um problema. Um exemplo, não é o caso aqui, mas a ideia seria essa, tá? Observa aqui, ó. Se você gosta de nossos vídeos, nos incentive e ajude nosso canal a crescer, inscrevendo-se, deixando seu like e comentando. Isto não lhe custa nada, mas diz ao YouTube que você gosta de nosso conteúdo. Conseguiram ver? Você enxerga através do disco. Nesse caso aqui, ó, não faz a menor diferença. Mas em casos onde eu preciso dar um acabamento perfeito, o fato de eu ver através me permite fazer um acabamento caprichado. Tá? Isso é legal. Beleza? É isso que eu queria mostrar. Obrigado.